paz do Senhor Jesus para os irmãos. É um motivo de alegria, né, estar aqui adorando ao Senhor, falar do nome do Senhor Jesus nessa oportunidade. A Bíblia diz no capítulo 27 de Gênesis, no capítulo 27, no versículo de número 18, é uma história muito conhecida que vai dizer assim: E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. É uma história bastante conhecida, mas que tem uma reflexão muito profunda quando vemos os detalhes que a Bíblia ela nos menciona. A Bíblia vai dizer que Isaac já estava velho e ele manda Esaú, ir caçar, pegar suas armas e caçar, para que ele pudesse comer daquele guisado, e após ele comer, ele daria a sua bênção para Esaú. Mas após ele sair da casa para ir caçar, para ir fazer o guisado para o seu pai, a Bíblia diz que Rebeca, ela vai junto com Jacó fazer com que Jacó se passe de Esaú. A Bíblia vai dizer que eles preparam um guisado para o seu pai, Isaac. E a Bíblia diz que Isaac já era velho. E não bastando ele ser só velho, mas ele também estava cego, a ponto de não enxergar quem estava à sua frente. E é interessante porque a Bíblia diz que quando eles terminam de fazer o guisado, eles preparam todo o cenário, preparam Isaac, ou eles preparam, Jacó para se passar de Esaú. Põe pele sobre o braço de Jacó, para com que quando Isaac apalpasse o braço de Jacó, ele tivesse na sua mente que ele fosse Esaú. E é interessante, irmãos, porque quando Jacó se apresenta ao pai, o pai vai dizer: quem está aí? Quem é você? Aí Jacó, ele vai ter a audácia, ele vai ter a astúcia de mentir para o seu pai. Ou seja, ele vai se fazer de alguém na qual ele não era. Nessa manhã eu tenho aqui uma palavra de Deus para a sua vida, para a nossa reflexão. Quantas das vezes a gente ou muitos têm se passado por uma pessoa ou por uma aparência na qual ela não vive aquilo na qual ela tem se aparentado ser. Jacó, naquele momento, ele se aparentou ou se passou de Esaú, mas ele não era Esaú, ele era Jacó. E ele mente para o seu pai diz assim: o braço é peludo como o de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas mesmo assim, ele não tendo certeza de que aquele que estava à sua frente era realmente Jacó, ele abençoa a Jacó que se passara de Esaú.
Quantas pessoas nos nossos dias têm se aparentado ser algo que não é? Quantas pessoas nos dias de hoje têm vivido uma vida de aparência? Quantas vezes a gente vê pessoas se passando por uma aparência daquilo que não é, se mostrando ser aquilo que não é? Jacó, ele tem a astúcia de chegar ao seu pai e dizer: não, eu sou Esaú. E aquilo futuramente vai gerar vastos danos na vida de Jacó. Porque por intermédio desta mentira gera uma contenda na casa do seu pai. A ponto de Jacó ele fugir dali. E fugindo, a gente vai ver lá na frente que ele vai parar na casa do seu tio Labão. Ali ele se apaixona por uma mulher chamada Raquel. E ele vai fazer uma proposta para o seu tio: olha, eu trabalharei por 7 anos e em troca o Senhor me dará a Raquel como esposa. Tudo bem, mas naquela época, naquele cenário, tinha regras, tinha preceitos, tinha uma cultura. E a cultura daquela época dava direito à filha mais velha casar antes da filha mais nova. E Raquel era mais nova do que Lia. E quando se passa os 7 anos, Labão ele não fala nada a Jacó. Pelo contrário, ele vai dar sua filha mais velha para Jacó. E Jacó ele se ira. Ele fica frustrado. Mas fazer o que? Era a cultura daquela época, daquele lugar. Então ele trabalha mais 7 anos em troca de se casar com Raquel. E vamos ver durante a história que se passam 20 anos. Até este dia na qual ele mentiu para o seu pai, dizendo ser alguém que ele não era. Mentindo e viveu uma vida de aparências. Então eu vejo que agora Deus fala para Jacó para voltar para a casa do seu pai. Ele vai pegar tudo na qual ele possuíra ao tempo na qual ele fica na casa de Labão. Pega as suas esposas, os seus filhos, ele pega as posses na qual ele havia tomado, os animais, escravos, e vai levar de volta para a casa dos seus pais. E a Bíblia vai dizer que chegado em um lugar chamado Val do Jaboque, ele vai dizer para a família passar o val, porque ali ele precisaria ter uma particularidade com Deus. Ele precisaria confessar a Deus. Eu vejo que ele deixa a família, os escravos, os animais passar o val sozinhos. E ele fica ali, e a Bíblia vai dizer que ele vai lutar com o anjo a noite toda. Jacó, ele tinha uma marca desde o princípio na qual ele tinha mentido para o seu pai. E ele carrega uma marca por 20 anos. 20 anos se culpando por ter mentido para o seu pai. Por ter se passado por uma pessoa na qual ele não era. Quantas vezes a gente vê essas cenas se repetindo? Pessoas se passando por ser alguém que não é. Querendo estar em um lugar onde não cabe elas. A Bíblia vai dizer que Jacó ele passa por todo esse conflito, carregando este fardo, essa marca do passado. Mas tem um momento na vida de Jacó que Jacó ele não consegue mais carregar esse peso. Aparece um anjo ali no Val do Jaboque. A Bíblia vai dizer que ele vai lutar com aquele anjo. Enquanto o anjo não desse a bênção para Jacó, Jacó não largaria aquele anjo. E chegando já clareando a alva, o anjo vai pedir ele para soltar
voltar, porque já era clara a alva. Ele vai ferir a coxa de Jacó. Jacó agora ele vai, aleluia, quem sabe soltar o anjo, e o anjo vai dizer assim: quem é você? O anjo, quem sabe, pergunta a ele com uma profundidade de dizer assim: será que você vai voltar a mentir para mim? Deus está perguntando para você nessa manhã: será que você vai continuar mentindo acerca daquilo que você não é? Chegou o momento de você mostrar quem realmente você é. Tem muita gente vivendo em uma vida na qual ela não viveu, aleluia, ela não foi feita para viver aquilo. Tem gente vivendo em cenários na qual Deus não preparou para elas. Às vezes tem pessoas que se maqueiam, se mascaram em viver uma vida na qual elas não vivem aquilo. Muitos mostram, quem sabe nas suas redes sociais, uma vida na qual não vive. Uma felicidade passageira e momentânea. Uma pessoa que quando deita na sua cama não consegue dormir por conta da vida de mentiras e de máscaras que elas vivem. Jacó, ele mente para o seu pai, mas o anjo agora vai se manifestar a ele e vai dizer: quem é você, Jacó? Será que você vai mentir para mim também acerca da personalidade que você é? Jacó vai chegar para ele e vai dizer assim: eu sou Jacó. Eu não vou mentir acerca da minha personalidade. Eu aprendi durante os anos que eu sou Jacó. Alguém que nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Alguns historiadores dão o significado de Jacó como trapaceiro, aquele que trapaceia. Jacó, ele chega e diz para o anjo: meu nome é Jacó, aquele que trapaceou de Esaú, tomou, aleluia, a sua primogenitura. Jacó, ele chega num certo momento e quando Esaú chega da sua caça, cansado, ele faz uma proposta na qual Esaú abriria mão da sua primogenitura e Jacó tomaria o seu lugar, a sua posição. Quem sabe nesse momento na qual ele luta com o anjo, vem todo esse reflexo da vida na qual ele viveu, de momentos na qual ele passou pessoas para trás, ele trouxe tristeza para pessoas. Mas o anjo chega para Jacó e diz: Jacó, confessa para mim quem você é. Deus está querendo mudar a tua história nesta manhã. Deus está querendo fazer, aleluia, uma nova história. Ele quer mudar esta página de tristeza que você tanto tem vivido. Mas para isso Deus quer que você chega para Ele e diz assim para Ele: eu vivi uma vida de mentiras. Eu sempre vivi uma vida na qual eu não vivia realmente de fato aquilo que eu mostrava ser. Deus está dizendo para você nesta manhã: me mostre realmente quem você é, porque eu sou o Deus que sonda. Eu sou Deus que muda a história. Eu tenho o poder. Por quê? Porque a caneta que escreve a história de toda a humanidade está em minhas mãos. O poder está em minhas mãos. E Deus, nesta manhã, Ele me traz aqui para te dizer que Ele tem uma nova história para começar a escrever da sua vida. Mas para isso Ele está te perguntando: quem é você? Dê um significado para a sua vida. Para de viver uma vida de mentiras, uma vida de engano, uma vida de dizer para as pessoas: eu estou bem, mas você realmente não está bem. Você realmente está precisando de ajuda. Você realmente está precisando sair deste lugar de onde você vive, de tristeza, de angústia, quem sabe até de uma depressão profunda que tem entrado no teu ser.
E isso não tem trago dor somente para você, mas também para as pessoas que fazem parte do seu convívio social. Pessoas que às vezes sofrem por ver você sofrendo, mas você manifestando e dizendo que está tudo bem. Deus me usa nesta manhã para te dizer assim, confessa. Confessa hoje que você não é Esaú, mas sim Jacó. Porque eu vou mudar o seu nome. Eu vou mudar a tua história. A Bíblia diz que aquele anjo naquele momento diz assim: dissestes bem, tu és Jacó, mas a partir de agora tu não chamarás mais Jacó, tu chamarás Israel, aquele que lutou com Deus. Deus quer que você entre no quarto de oração. Se preciso for, guerreie, lute, peleje, mas mostre realmente qual é a sua personalidade. Mostre realmente qual é o seu caráter, o seu estado pecaminoso. Mostre qual é o cenário que você está vivenciando. Um cenário de dor. Diz para Deus: Deus, sabe o que eu aprendo com essa passagem? É que chegou um momento na vida de Jacó que Deus usa um anjo para chegar para ele e falar assim: não, o momento aqui é só comigo e com você. Para de querer viver uma vida assim, irmãos, de que todo mundo tem que saber da sua vida. Jacó naquele momento estava somente ele e o anjo. Chegou um momento na vida de Jacó que chegou, aleluia, um momento que seria só ele e o anjo do Senhor. Tem momento na nossa vida que não vai ter ninguém. Vai ter momento na nossa vida que não vai ter ninguém para a gente desabafar, para a gente conversar. Mas vai ser somente você e Deus. Você e Deus e mais ninguém. Às vezes tem pessoas que acham que todo mundo tem que saber da sua vida, mas não. Às vezes basta somente o céu saber das nossas adversidades. Às vezes basta somente Deus saber aquilo que a gente está passando e pronto. Porque Ele é capaz de mudar a nossa vida. Fica aqui nessa manhã essa reflexão para a sua vida, que você possa examinar o seu estado, examinar a sua aparência, examinar a sua personalidade. Porque Deus, Ele tem poder de mudar a sua personalidade. Deus, Ele tem poder de mudar o seu nome. Quem sabe alguém te conhecia como alguém que não tinha valor, alguém que não tinha caráter, alguém que não tinha. Se manifeste nesse momento e pense, tenha essa reflexão. Como é que as pessoas têm te conhecido? Qual a personalidade que eles vê? Qual o caráter que eles vê? Qual a imagem que eles vê de você? Uma pessoa que fala mal das outras, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa caloteira. Deus está querendo saber a sua personalidade, mas Ele não quer saber da boca dos outros. Ele quer saber da sua própria boca. Ele quer que você entre no quarto de intimidade, no Val do Jaboque, lugar de intimidade, para você se manifestar, para você se humilhar, se arrepender e mostrar para Deus a sua personalidade, quem você realmente é. Você não é Esaú, você não é aquilo que você está querendo mostrar para a sociedade. Deus está querendo que você seja você mesmo. Deus está querendo que você seja você mesma, mulher. Deus está querendo que você seja você mesmo, homem. Porque Deus te deu, Deus confiou a você algo excelente que há dentro de você. E ninguém pode tomar isso. Alguém pode até querer ser igual a você, mas ninguém é igual a você. Você é único, Deus te fez único. Caráter único, identidade única, digital única. Deus te fez único. E usa essa personalidade. Usa aquilo que Deus tem confiado dentro de você, para você ser aquilo que Ele quer que você seja. Um canal de bênção. E através da vida de Jacó vieram as 10 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Vemos a história de Jacó como foi linda. E que por intermédio dele ele foi um patriarca.
que vem Abraão, Isaac e Jacó, Israel, aquele que Deus ama, aquele que Deus cuida, aquele que Deus fez uma promessa na qual ele cumpriu, que daria a ele uma grande descendência. Fica aqui nesta manhã, esta palavra para a sua vida. Deus só irá prosperar na sua vida no momento que você mostrar qual é a sua verdadeira personalidade. Amém? Que Deus possa te abençoar e te dar um dia abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém.